my dearest friend on earth. There's no way to tell your worth. I could sail the distant sea, still be lonely. And God said it's not good for man to be alone. And I believe that you're my one and only. So come with me. You'll see when the sun is shining, we'll climb the mountain. When the leaves are falling, I'm falling for you. When the winter comes, I'll keep you warm. I'll carry you through a springtime love. I'll carry you through a springtime love. When our lives begun, when we became one. The seasons come and go, but my love for you does flow. And by the grace of God, who gave his life to you, I give my own. I give my own. When the sun is shining, we climb the mountain. When the leaves are falling, I'm falling for you. When the winter comes, keep you warm. I'll carry you through our springtime love. When the sun is shining, climb the mountain. When the leaves are falling for you. When the winter comes, we'll keep you warm. I'll carry you through the springtime. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
familiares presentes, hoje estamos aqui reunidos para celebrar um dos momentos mais especiais na vida da Daniele e do Carlos. Neste dia tão significativo, nós temos um convidado muito especial, aquele que é a representação eterna do amor verdadeiro, Jesus Cristo. Jesus, nós te convidamos para estar presente aqui nesta cerimônia. Que a sua vida ilumine cada passo que a Daniele e o Carlos derem juntos nesta nova jornada. Que a sua sabedoria os guie nas suas decisões e que o seu amor seja a base sólida sobre a qual construirão a sua vida a dois. Que este casamento seja repleto de alegria, compreensão e respeito mútuo. Que assim como o amor de Cristo, o amor deles seja incondicional e eterno. Nos sentimos alegres por estarmos juntos nesta noite e pedimos que todos nós possamos sentir a sua presença nesta cerimônia, abençoando essa união. Endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque me importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
Boa noite a todos aqui presentes, nesse solene momento, onde nós vamos estar realizando a cerimônia na vida do Carlos e na vida da Dani. Eu quero desejar a doce paz que há somente em Cristo Jesus a todos os aqui presentes, familiares, amigos, pessoas mais chegadas, mais de perto, outras mais chegadas, mais um pouco de longe, mas que amam a vida do Carlos, que amam a vida da Dani, que considera eles, que tem respeito por eles. Hoje é uma noite memorável. Hoje é uma noite onde o nome de Jesus está sendo glorificado. E nós estamos muito felizes com vocês dois, por esse ato, um ato de fé e um ato de obediência aos princípios regimentados pela palavra de Deus. Uma coisa é andar pela palavra. Quem anda pela palavra vive o que Jesus ensinou. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que a fé, a verdadeira fé, só vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o justo, ele vive pela fé. Para nós, a única saída é Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdadeira vida. Não existe vida sem Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus não é uma tradição humana, Jesus não é um dogma, não é um sofisma. Jesus é uma pessoa, o Deus que se fez carne e habitou em nosso meio, demonstrou amor, graça, verdade, foi para a cruz em nosso lugar, em lugar de toda a humanidade. E Ele prometeu, através da morte dele e da ressurreição, porque Jesus está vivo. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Ele disse que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Porque nós cristãos acreditamos no que a Bíblia diz. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também um dia iremos morrer e também iremos ressuscitar. Porque foi essa a promessa que Jesus deixou para a sua igreja. E nós, Carlos e Dani, estamos aqui como igreja. Nós não somos mundanos. Os mundanos vivem como o mundo quer que eles vivam. Nós não. Nós somos a igreja. Jesus é o nosso cabeça. Nós vivemos como Ele quer que a gente viva, e não como nós queremos viver. E Ele deixou os seus ensinamentos. E aqui está a nossa base bíblica. E aqui está a nossa maior regra de fé. Quem é sábio obedece. Quem é tolo rejeita as palavras de Jesus. Ele disse, está lá em João capítulo 6, versículo 63. As palavras que eu vos tenho dado são espírito e vida. Jesus é a única pessoa que pode nos dar vida através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível e imutável. E vocês vão alicerçar o relacionamento conjugal, a vida matrimonial de vocês através de uma aliança, meus irmãos. Se você parar para analisar a aliança não tem início e nem fim. A aliança você pode procurar aqui aonde ela começa e aonde ela termina, e você não vai achar. Porque toda aliança que é feita tem que ser eterna. O mundo não vê assim. O mundo
diz, até enquanto der. Incompatibilidade de gêneros. O mundo isso, o mundo aquilo. O mundo tem muitas vozes. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem manda no mundo é Satanás, o diabo, porque assim a Bíblia registra. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Até Jesus entrar na nossa vida, a gente não entende muitas coisas, inclusive a respeito do que significa uma aliança. Hoje vocês vão fazer uma aliança com Deus em primeiro lugar, depois com vocês, depois com a igreja, porque vocês representam a família, e a família é a maior célula máter da sociedade. A família é um projeto de Deus. Foi Deus quem fez o homem e a mulher, e ninguém pode mudar isso. Perante Deus, Deus só aceita homem, com letra maiúscula. E perante Deus, Deus só aceita mulher. E o que tem a bênção de Deus é a união entre um homem e uma mulher. O que passar disso é heresia e abominação aos olhos de Deus. O ser humano pode dizer, mas eu não concordo com isso. Tudo bem, você tem todo o direito de fazer as suas escolhas, mas depois arque com as suas consequências. Porque a palavra de Deus diz em Jeremias 1,12 que Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz que céus e terra passarão, assim como o ser humano. Hoje ele está aqui, amanhã pode não estar mais. Tudo passa, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eterna. Amém? E se nós quisermos entrar na eternidade com Jesus, como Ele já entrou, como Ele sempre foi eterno, nós devemos aderir à sua palavra, renunciar a muitas coisas e passar a obedecer os seus mandamentos. Dizer que ama Jesus, o mundo todo diz que ama, só que Jesus disse que quem ama Ele guarda os seus mandamentos e obedece. Então o mundo pode falar muita coisa, só que Deus fica com o que Ele fala. E hoje Deus está falando a respeito da vida de vocês, que não vai ser uma vida a dois, é uma vida a um. Amém? Pode olhar para essa bênção aí. Só olha, meu irmão, não se empolga. Pode olhar para essa bênção aí, ó. Vocês trocar olhares antes da palavra que eu vou ministrar, e vocês pararem para vocês fazerem uma reflexão. Esse é o homem que tu escolheu até que a morte separe. Essa é a mulher que tu escolheu até que a morte separe. Casamento não é até enquanto dá ou enquanto houver compatibilidade. Casamento diante de Deus é para sempre. Então olhe para essa mulher que você vai passar o resto da sua vida. Olhe para esse homem que você vai passar o resto da sua vida. Olhou bem? Então, olha aqui para o pastor Ali agora. Eu quero ler um texto, e antes de eu ler esse texto, eu vou pedir para que vocês inclinem as cabeças de vocês, fechem os olhos de vocês, em reverência à palavra de Deus. Será se você pode fazer isso?
esse momento aqui é crucial para a sua vida. Isso aqui pode ser um start para a sua vida. Esse casamento está sendo um instrumento de Deus para que vocês recebam algo sobrenatural. Que o entendimento de todos aqui se abram para as verdades que serão ditas aqui nessa noite. Vamos orar? Pai amado, Abba Paizinho, Pai querido, eu te amo acima de tudo e de todos, acima de mim mesmo, e tenho compromisso com a tua palavra. Eu sei que a tua palavra é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém virá ao Pai, à eternidade, sem a tua palavra. A tua palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, a saber, o seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, que disse: vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Senhor, abençoa essa cerimônia com a bênção que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, graças a Deus. Vou ler alguns textos aqui, não vou me demorar muito, porque a palavra por si já vai falar. Marcos capítulo 10, verso de número 9. A Bíblia Sagrada vai dizer um texto que é de suma importância para a vida de vocês. Diz assim: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Veja que a Bíblia está destacando a respeito de uma união. Essa união que vem de Deus, que não vem dos homens, não é uma união natural. Não é uma união de um amor eros ou de um amor filos. O que é o amor eros? É o amor carnal que todo homem sente por uma mulher. Nem de um amor filos, de um amor de amigo, de uma amizade que você pode confiar muito. Mas essa união aqui que a Bíblia está se referindo, que é uma união sobrenatural que vem pela palavra e pelo Espírito Santo, é a união do amor de Deus, o amor incondicional. Quando Deus vê o relacionamento conjugal e matrimonial, Deus vê que essa aliança dure para sempre. Deus não vê Ele abençoando um casal para que daqui a pouco, por circunstâncias A, B, C ou D da vida, esse casal venha a separar, a quebrar essa aliança, a desfazer tudo aquilo que Deus fez. Deus não quer que nenhum de nós desfaça o que Deus já fez. Então a Bíblia está dizendo aqui que o que Deus une, homem não pode separar. Eu penso assim comigo mesmo, e sei que a Bíblia me dá esse respaldo. A única forma de um casal se separar é se houver traição, se houver infidelidade, se haver traição, se houver infidelidade de ambas as partes. Porque hoje o mundo está do jeito que está, é 50% mulher e homem. Então os dois precisam se cuidar para que haja lealdade, para que haja fidelidade, né? Outro caso das pessoas se separarem, cristãos, que a Bíblia dá o respaldo, é se houver violência, se houver traição
e se houver violência. Aonde há violência, Deus não se agrada. Deus não vai compactuar, né? Hoje tem pessoas que são casadas, mas que vivem brigando, né? E às vezes é o homem que bate na mulher, às vezes é a mulher que bate no homem, vice-versa. Deus não se agrada de tipos de relacionamentos que traem os seus cônjuges, que são desleais à sua aliança e que violentam um ao outro. Deus espera dessa união que Deus está unindo, que Ele diz que o que Deus uniu não separe o homem, que venha haver entre vocês esse amor incondicional. Amém ou não amém? Veja bem que o texto aqui da Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, Gênesis 2, no verso de número 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Quando Deus criou o homem, Deus viu que o homem estava só. Não que Deus não estivesse com o homem, porque na viração do dia, às 18 horas, Deus sempre vinha se relacionar com a sua criação. Mas Deus viu o homem sozinho. E Deus decidiu: eu não vou deixar o homem só. Aí o que é que ele diz? Far-lhe-ei uma adjuntora. O que é que significa adjuntora? Alguém que vai estar do lado. Alguém que vai levantar. Alguém que vai ajudar. Olha o papel da mulher. Alguém que vai auxiliar o marido naquilo que ele precisar. Dizem que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Então, quando Deus decidiu fazer a mulher, era para que a mulher realmente tivesse do lado dele em todos os momentos da sua vida. Aí no verso de número 21, então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e o trouxe a Adão. Deus fez cair um pesado sono sobre Adão. Deus foi lá em Adão e fez a primeira cirurgia na humanidade, cerrando o peito de Adão e tirando uma das costelas de Adão. Por que Deus tirou a mulher da costela? Não para que a mulher tivesse atrás, nem para que a mulher se achasse e tivesse na frente do seu marido, mas do lado. A mulher não fica atrás e nem na frente. A mulher tem que ficar no lugar dela, na posição dela. Assim é o que a Bíblia nos ensina. Quando Deus formou a mulher de uma costela tirada de Adão, Deus a trouxe a Adão. E olha o que é que Deus disse para Adão. E disse Adão. Deus estava usando Adão aqui, através de uma palavra profética e de uma revelação. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Então olha o que é que Adão disse.
agora o Carlos e a Dani vão ser osso do osso e carne da carne. Isso quer dizer que vocês não serão duas pessoas, uma puxando para o lado e a outra puxando para o outro. Não. Vocês vão ser uma só pessoa. Amém? A partir desse momento, vocês não serão dois, vocês serão um. E o verso 24, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha que coisa linda, amados. Deus dizer que é natural o homem deixar, a mulher deixar os seus pais para construir a sua vida, a sua história, para terem o seu lar. E Jesus, seu centro, né, meu irmão? Jesus tem que ser o centro. Porque eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. No mundo as pessoas casam e se separam, brincam com os sentimentos das pessoas, se aproveitam através de relacionamentos. Casa com um, casa com dois, casa com três, casa com quatro. Tem um filho aqui, outro filho ali, um filho aqui, outro filho ali. Os filhos viram nômades. Às vezes não sabe nem quem é o pai. Assim está o mundo está perdido, porque o mundo não quer os princípios da palavra de Deus. O mundo não quer se alinhar ao que o Espírito Santo diz à igreja. Mas vocês decidiram ser diferente. E isso glorifica a Deus, isso honra a Deus. Vocês têm que entender. Vocês colocaram Yeshua na vida de vocês. Jesus em hebraico. Yeshua HaMashiach, o Messias. Ele tem que ser o centro da vida de vocês. Amém? Olha o que a Bíblia diz aqui em Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois se levantarão e resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Por que a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente? Porque na vida de vocês dois, Jesus tem que estar no centro. Jesus é esse cordão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Carlos, Jesus e a Dani. Esse cordão não vai se romper. Por quê? Porque se vocês tiverem que passar alguma luta, vocês vão lutar juntos. E em Deus vocês vão prevalecer. A Bíblia Sagrada aqui diz, por que é melhor 2 do que 1? Se Deus visse Adão e dissesse, tá bom sozinho, Deus não tinha feito uma mulher, mas Deus disse, não é bom que ele viva só, é melhor ele ter uma companheira. Aí é o que a Bíblia diz, é melhor serem 2, terá a melhor paga no seu trabalho. Irmãos, 2 mãos produz menos que 4 mãos. 2 pessoas produz muito mais do que uma só pessoa. É verdade ou não é? Por exemplo, quem é que vai construir uma família aqui tendo um sexo só? Ninguém constrói. A gente precisa do homem e a gente precisa da mulher. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por isso que Deus fez tudo perfeitamente. O homem para a mulher. E Jesus no centro. Amós capítulo de número 3. Olha o que a Bíblia diz.
e eu já vou indo aqui para a conclusão da minha palavra. Amós, capítulo de número 3, diz aqui para mim e para todos que estão aqui presentes. Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos, ou como andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo? Como é que os dois vão andar agora? Em unidade. Como é que os dois vão andar agora? Em concordância. Como é que os dois vão andar agora? No entendimento da palavra. Como é que os dois vão andar agora? Segundo aquilo que o Espírito Santo determina para a vida de vocês. Por quê? Porque no relacionamento conjugal, matrimonial, não pode haver discórdias. Vocês não vão poder viver discordando um do outro. Senão vocês vão viver em atrito, vocês vão viver em rixa, vocês vão viver brigando um com o outro, discutindo um com o outro. E Deus não é Deus de confusão. Tem algum casal que é perfeito? Não. Vai ter alguma divergência? Vai. Mas dialoguem, conversem, se entendam. Se tiver que perdoar um ao outro, a Bíblia diz, quantas vezes nós devemos perdoar o próximo? 70 vezes 7 ao dia. 480 vezes por dia. Se o teu irmão errar, se o teu irmão pecar, você não pode guardar mágoa de ninguém, nem querer se vingar, porque isso não é o que Jesus ensinou. Jesus ensinou o amor, Jesus ensinou o perdão, Jesus ensinou nós perdoar 70 vezes 7. E no mundo, vocês sabem, as pessoas julgam, acusam, condenam, atiram pedra e, se possível, elas matam. Mas Jesus veio nos dar vida. E se tu precisar liberar o perdão, libera o perdão. Não pensa, nem conta 10 vezes. Se tu um dia precisar liberar o perdão, libera o perdão. Se um dia tu precisar liberar o perdão, libera o perdão. Tanto vocês dois, de um para com o outro, quanto para as pessoas de fora. Os parentes, os vizinhos, os conhecidos, até os irmãos da igreja. Se um dia falharem com vocês, porque às vezes as pessoas olham para a igreja e acham que nós somos perfeitos. Ah, mas tu não é da igreja? Olha aí, é da igreja. Pensam que nós somos semideuses, que nós não somos de carne e osso, que nós não pecamos. Pois a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, e a verdade não está nele. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e todo ser humano precisam de Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Então, não deixem Satanás entrar no meio do relacionamento de vocês. Não aceitem infidelidade, não aceitem traição, não achem que o sistema do mundo é normal. A base de vocês é a Bíblia. Amém? Mais um texto em 1 Coríntios capítulo 13, que é um texto que a igreja conhece de cós salteado. 1 Coríntios capítulo de número 13. Olha o que é que a Bíblia diz. A partir do 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita facilmente, não suspeita mal do seu próximo, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O maior sinal que nós somos de Cristo é quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, como é mandamento, e ao próximo como a nós mesmos. Se amem de verdade. Amem-se de verdade. A Bíblia fala sobre amor fingido. A Bíblia fala sobre uma fé fingida. Sabe o que é um amor fingido? Uma fé fingida é algo que não é verdadeiro, é algo que é falso. E no mundo, todo mundo sabe que existe o que é verdadeiro e o que é falso. O que é verdadeiro tem o seu preço. É verdade ou não é? O que é verdadeiro é sempre mais caro, mas o falso é sempre mais barato. E outra coisa, o falso não tem a durabilidade que o verdadeiro tem. Hoje nós estamos no meio de um mundo de falsidades. Deus quer que a gente seja verdadeiro. Se vai amar, varão, essa varoa aí, ama de todo o coração. Amém ou não amém? Aí ó, aí ó, aí ó. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? E o último texto que eu quero fazer menção está em Efésios, no capítulo de número 5. Isso é para os dois. Efésios, capítulo 5. Tem pessoas nas condições bem piores que as nossas, né? A gente está muito bem aqui. Amém ou não amém? Efésios 5, 22 diz: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Olha a sujeição que Deus espera da mulher ao marido, como ao Senhor. Porque um dia todo mundo vai prestar conta com Deus do que fez e o que deixou de fazer. Então, a Bíblia diz: mulher, sujeite-se ao seu marido. E o versículo 23: porque o marido é o cabeça da mulher. Cabeça está em cima ou está embaixo? Cabeça está em cima. Então o marido é o cabeça da mulher, sendo ele próprio cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então Jesus está dizendo que ele é o cabeça da igreja. A igreja é o povo dele, né? Que ele vai salvar. Ele é o cabeça. Versículo 24: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui: que as mulheres têm que se sujeitar aos seus maridos. Mulher, aquieta o teu facho. Quem manda lá na tua casa é seu marido. Eu sei que as mulheres não gostam disso, porque elas querem mandar em tudo. Ô maridão, você ama a sua esposa, mas você sabe que ela é assim, faz isso, faz aquilo. É só você chegar em casa que vem multitarefa. Ô maridão, é que nem bombril, 1001 utilidade. Quando a Bíblia fala sobre essa sujeição, mas que som maravilhoso, né, mano? É que a mulher deve se sujeitar em amor. Marido não é para pisotear nem escravizar a mulher. É para o marido. Olha aqui o que aqui a Bíblia diz. Ó, no 25: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
olha o nível de amor que é para os maridão amar as suas mulheres, suas esposas. Será se Deus concorda com a traição, com a infidelidade, com a quebra de aliança? Deus está dizendo que é para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e morreu na cruz por ela. Então, maridão, se preciso for, tu vai ter que morrer pela tua esposa. E aí, maridão, você tem morrido pela sua esposa? Você está disposto a morrer por ela? Porque esse é o amor que Jesus espera dos maridos às suas esposas. E o 26, para santificar. Olha o que é que o marido tem que fazer na vida da mulher: santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O marido tem que levar a palavra para a esposa, que é ele que vai santificar a esposa, que vai purificar a esposa pela lavagem da água. A água aqui é a palavra de Deus que nos lava e que nos limpa. E no 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha o que Jesus está fazendo com a igreja, porque um dia a igreja vai se apresentar a Jesus para a eternidade, santa e irrepreensível. Olha o que a Bíblia está dizendo: que vocês vão ter que buscar um nível de santidade até chegar ao ponto de vocês não serem repreendidos por ninguém. As pessoas têm que olhar para vocês e têm que ver Jesus na vida de vocês, no casamento de vocês. Porque o mundo, querendo ou não, a igreja é diferente do mundo. Eles podem até não reconhecer, mas o exemplo é dado. A gente, biblicamente, procura viver a palavra de Deus. Nós não somos perfeitos, não existe família perfeita. Todos nós estamos em construção, mas nós pelo menos procuramos temer a Deus e obedecer a sua palavra. Amém? E no 29, a Bíblia diz aqui, no 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E o verso 30, porque somos membros do seu corpo. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui para os maridos, que os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo, porque quem ama a sua mulher ama a si mesmo. A Bíblia está dizendo que o marido tem que amar a esposa como tu ama a tua própria vida. Ou seja, tu não vai fazer o mal para ti mesmo. Se tu não vai fazer o mal para ti mesmo, por que tu vai fazer o mal para tua mulher? Se tu ama a tua mulher como a Bíblia diz que é para você amar, para que você vai fazer o mal para sua mulher? Pode fazer na frente ou pode fazer pelas costas. Deus está vendo. Não vale a pena fazer o mal para sua mulher. É o que a Bíblia nos ensina. E no verso de número 31 diz: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Viu o que a Bíblia Sagrada diz? Voltando ao início, voltando lá a Gênesis, vocês a partir de agora serão uma só carne. E tem um texto em Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 24 a 27,
que fala sobre a construção de duas casas. Fala sobre dois alicerces. Uma casa é edificada sobre a areia e a outra casa é edificada sobre a rocha. Quem é que edifica a sua casa sobre a areia? Disse Jesus. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica. Essa pessoa vai lidar com os problemas da vida, ventos, tempestades, rios, vão dar contra essa casa, pelo fato dela estar sendo edificada sobre a areia. A Bíblia diz que pessoas que ouvem a palavra de Deus e não as praticam, caem, e a queda é grande, a casa vem a destruição. Mas o outro lado é que a Bíblia diz que, preste atenção, a pessoa que está edificando a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica. Virão os problemas da vida, como vem para todo mundo, só que vem vento, tempestade, rios, bate contra aquela casa, mas ela não cai. Por quê? Porque ela está sendo edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Quando nós ouvimos os ensinamentos e nós colocamos em prática, nós edificamos a nossa vida aqui na terra como na eternidade. Então é importante, Carlos e Dani, vocês serem conscientes da decisão que vocês estão tomando. Existe uma testemunha fiel e verdadeira aqui, que é Deus. O Espírito Santo está aqui. Existem as testemunhas que estão aqui, pessoas, famílias, amigos. Existe a igreja que é testemunha aqui. Vocês estão diante de um sacerdote, vocês estão diante de um pastor, de uma autoridade eclesiástica no mundo espiritual. Jesus foi o bom pastor, e o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas, e as ovelhas de Jesus ouvirão a sua voz e obedecerão a sua palavra. Vocês estão diante de um pastor aqui, alguém que foi ordenado por Jesus. Jesus deu o pastorado que estava sobre ele para Pedro e para a igreja. E ele disse: Pedro, tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? Pedro ficou constrangido. E aí Jesus disse: então, se tu me ama, apacenta os meus cordeiros. Como é importante vocês terem um pastor que vai orar por vocês, que vai discipular vocês, que nos momentos bons, que nem tudo são flores, tem espinhos também, vocês vão ter uma autoridade eclesiástica para auxiliar vocês, para aconselhar vocês, para orar com vocês, para discipular vocês na palavra e para estar junto com vocês para o que der e o que vier. Então eu quero dizer para vocês, contem com a Igreja Luz para os Povos, contem com os pastores, né? Carlos, conte com o pastor Alia, Dani, conte com a pastora Carmen, né? Porque na igreja, homem trata com homem e mulher trata com mulher. Assim a gente aprendeu, né? Ah, vem aqui, pastor, eu estou aqui em casa sozinha, vem orar comigo. Mas o pastor já está com as barbas de molho, né? Que esperança. O pastor vai chamar a esposa para ir lá, pastor, acompanhar, né? Ainda mais se é casada. Não existe isso. Aí está lá o cidadão sozinho, liga para a pastora: vem cá, pastora, orar comigo, porque eu estou passando uma luta. E o pastor não sabe. Não, isso não existe. O casal tem que andar junto. Amém? Vocês entenderam a mensagem nessa noite, eu acredito. Me perdoem se eu fui um pouco enfadonho, mas eu quero agora chamar essas bênçãos que já estão aqui na frente, né? Pegando as alianças, para que a gente possa
colocar as alianças nos dedos, né, dos noivos amados e abençoados. Onde que estão as alianças? Aqui. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos orar aqui pelas alianças e nós vamos abençoar as alianças. E eu vou pedir para todos aqui presentes, levantem as mãos para cá em direção aqui. Amém? Aqui ao púlpito. Levantem as suas mãos, por gentileza. O pastor Ali vai estar abençoando as alianças. Santo Deus, eterno e soberano Pai, diante da tua inerrante, infalível e imutável palavra, eu quero declarar a bênção do Senhor, a bênção do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a bênção do Deus de Israel, sobre essas alianças que estão sendo feitas com Deus, entre esse casal, a igreja do Senhor e as testemunhas aqui presentes, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Senhor, que essa aliança seja eterna, que essa aliança seja edificada e consolidada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar a bênção sobre esse relacionamento, essa vida conjugal e matrimonial, na vida do Carlos Foleto e na vida da Dani, a sua muito digna esposa, para a glória do nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Até 1000 gerações. Agora vocês vão vir aqui para frente. Carlos segura aqui, né? E a Dani segura aqui a aliança. Agora Carlos vai fazer uma Dani, hoje eu te recebo diante de Deus e das testemunhas que aqui estão, como minha única e legítima esposa. Nós estamos casando para sempre. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção. Carlos, essa noite eu estou te recebendo diante de Deus e das testemunhas que aqui estão, como meu único, legítimo esposo. Nós estamos casando para sempre. Amém. 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 Agora vamos para os votos, né, dos casais. Dani segura o dela e o Carlos segura o dele. Agora vocês vão, né? Ao contrário. Bom, Daniele. Falar da Dani é fácil, pois quando eu conheci no colegial, aquela morena de cabelos longos e sorrisos largos, logo me chamou a atenção, por sua beleza e simpatia. Pois na hora do recreio, eu levava balas para ela, que então aceitava
e saía rindo com suas amigas para a quadra de esporte. Mas o cortejo não parava por aí, pois descobri onde ela morava e sua mãe tinha um mercado, onde eu fazia visitas intensa e inventava compras, sim, de balas, somente para vê-la e admirar. Mas com o passar dos tempos, nossas vidas foram tomando destinos diferentes. Eu fui estudar na faculdade de agronomia e ao retornar, já trabalhando em uma empresa multinacional e formado em 2002, não nos cruzamos mais. Mas o tempo passou e no pior, momento da minha vida, a reencontrei. Onde eu estava, totalmente derrotado na minha vida. Não fazia mais sentido algum. Junto ao poço eu estava. Onde, em uma postagem da Dani, eu senti que algo iria mudar. Minha situação de vida. Sim, ela tinha postado um culto ministrado pelo pastorário. Eu senti que tinha algo ali para mim. Curti a postagem e resolvi falar com ela. E ao mesmo tempo, ela me retribuiu. Então começamos a conversar. Se passou alguns dias, eu estava parado na sinaleira, muito triste e abatido, e ela postou um louvor da luz para os povos. E eu perguntei a ela se podia ir ali tomar um café. Logo ela respondeu: venha aqui no Essência, seu salão de beleza. Não pestanejei e fui com toda a vergonha, mas fui. Chegando lá, a Dani me recebeu com aquele mesmo sorriso. Sim, o mesmo do colegial. Logo foi me apresentando as pessoas e sua filha Mariana. Conversamos bastante, choro e confidências, e ao sair, ela me levou no carro, onde conversamos. Eu disse: posso ir contigo na tua igreja? E ela prontamente disse: sim. Domingo, dia 28 de setembro, ao chegar no culto, subir as escadas, já senti algo muito diferente, onde o Espírito Santo tomou conta de mim. E no mesmo instante, aceitei Jesus Cristo. Onde quem estava ao meu lado? Ela, a Dani, com toda a sua graça e generosidade. Sim, ela é uma pescadora de almas. Assim senti nesse instante que ela era a mulher da minha vida e seria minha esposa tão amada. Você me libertou, por favor, fique. Passou um tempo, o grude não parou mais. Tudo muito intenso, com respeito, admiração e, sobretudo, com a bênção de Deus. E hoje, perante a todos os familiares, amigos, igreja,
e na presença de Jesus Cristo, estamos aqui selando a nossa união em amor e respeito, fidelidade. O que Deus uniu, nada pode separar. Te amo, Daniele Figueiredo Foleto, para todo o sempre. Carlos, meu amor, hoje diante de Deus, da nossa família e amigos, quero celebrar a história que Ele escreveu para nós. Lembro-me do dia em que nos reencontramos e na entrada das escadas da igreja, nosso primeiro encontro real. Algo especial aconteceu ali. E não foi apenas o encontro de olhares, mas de propósito e sonhos que até então eu não sabia que compartilhava com você. Mas se eu fechar os olhos, consigo ainda ir mais longe. Voltando à época da escola, quando você, com seus 15, 16 anos, me entregava aquelas balinhas com recadinhos, que eu trouxe uma hoje para eternizar esse momento. E cada um de vocês recebeu essa balinha como símbolo do nosso amor. Cada uma delas tem um recadinho. E o que diz aí? Tudo que é plantado no tempo de Deus floresce. Enquanto eu, com meus 13, 14 anos, ficava tentando esconder um sorriso tímido. Quem diria, né? Que aqueles gestos tão inocentes e cheios de carinho seriam o início de algo tão grandioso. Deus, em sua infinita sabedoria, nos separou por um tempo, mas orquestrou tudo na forma perfeita para nos trazer de volta um ao outro. Após tantos anos, nos reencontramos há apenas alguns meses e foi como se o tempo nunca tivesse passado. Em apenas 4 meses, algo que muitos poderiam considerar rápido, Ele nos mostrou que o que vem dele chega com certeza e paz. Um presente no tempo perfeito. Não foi sorte, foi cuidado dele. Hoje, ao te olhar, vejo o amor que esperei por tanto tempo. Vejo a pessoa que Deus separou para mim desde sempre. Prometo te amar, te respeitar e caminhar ao seu lado em todas as estações da vida.
Sei que ainda temos muito para viver e construir, mas com Deus no centro, nosso amor será uma rocha firme. Obrigada por ser a resposta de oração que eu nem sabia que precisava. Por confiar nesse tempo perfeito e por me lembrar que o melhor ainda está por vir. Amo você. E é uma honra ser tua companheira para sempre. Te amo. E te amar vai ser para sempre. E te querer eternamente. Eu sei que nada. Coloque as tuas mãos aqui, porque como pastor, como ministro do Evangelho, eu os declaro oficialmente marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eu sei que nada vai nos separar, pois sempre vou estar do teu lado e para sempre. Glória a Deus. Agora eu quero chamar aqui a bênção dos padrinhos. A bênção dos votos da Chay, depois do Marcos. Pode vir aqui, Chay. Dani Carlos. Convido os padrinhos para estenderem a sua mão direita em direção aos nossos afiliados, para que juntos possamos desejar todas as bênçãos para essa união. Que essa união seja repleta de amor e cumplicidade, amizade, fidelidade e muitas alegrias. Que o Senhor seja sempre o centro dessa família que se inicia, pois onde Ele habita tem paz e plenitude. Que nós, como padrinhos, possamos ser bons conselheiros aos nossos amigos nos momentos de prova e que possamos compartilhar muitas alegrias à sua mesa nessa nova trajetória. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Marcos, sou filho da Daniele e hoje eu gostaria de falar algumas palavras em meu nome e no nome da minha irmã Mariana. Mãe, enquanto eu pensava no que dizer hoje, muitas memórias passaram pela minha mente. Memórias de você, sempre tão forte, mesmo quando a vida parecia pesar mais do que deveria. Vi você enfrentar desafios que poucos suportariam. E, mesmo assim, nunca deixou de ser aquela mulher que sabia como me confortar, mesmo quando você mesma precisava de conforto. Mãe, tu és um exemplo de força, generosidade e resiliência. Desde muito pequeno, pude perceber o quanto você sempre colocou a felicidade dos outros acima da sua. Hoje, é um privilégio ver que você está vivendo um novo capítulo, cercada pelo amor e pelo companheirismo que merece tanto. Teu sorriso hoje me faz ter a certeza que encontraste alguém que faz teu coração vibrar. E isso, para mim, é motivo de imensa alegria. Mãe, é difícil encontrar palavras para descrever o que você significa para mim. Você sempre foi e sempre será a minha fortaleza.
A pessoa que, mesmo em meio às tempestades, encontrava uma maneira de seguir em frente, de sorrir e de me ensinar o valor da coragem. Sei que a vida nem sempre foi fácil para você. Vi seus sacrifícios, suas lágrimas silenciosas e muitas vezes desejei poder carregar parte do peso que estava em seus ombros. Hoje, olhar para você e ver o brilho nos teus olhos, ver esse sorriso que transborda alegria, é algo que aquece meu coração de uma forma indescritível. É como se o universo finalmente estivesse te devolvendo um pouco de tudo que você sempre deu ao mundo: amor, carinho e uma bondade sem medidas. Ver você assim, feliz, me emociona profundamente, porque sei que esse momento não é apenas especial, ele é merecido. Carlos, a ti peço que cuides ela e pela minha mãe sempre da melhor forma. Que nunca falte carinho, afeto, companheirismo e, acima de tudo, respeito na relação entre vocês dois. Sei que tu és um cara excepcional pelo tempo que convivi contigo. Então hoje, com imensa alegria e confiança, entrego a mão de minha mãe a ti. Como filho, prometo estar sempre ao lado de vocês, apoiando, cuidando e celebrando cada passo dessa nova jornada. Sei que juntos vocês formarão um lar cheio de paz e felicidade, e eu estarei aqui, como parte disso, sempre torcendo por vocês e sempre de braços abertos para escutar teus anseios. Me comprometo a honrar a sua união e a apoiar vocês nos desafios e celebrar cada vitória. Mãe, ao olhar para você hoje, vejo mais do que felicidade. Vejo a realização de alguém que nunca desistiu de acreditar no amor, mesmo diante das dificuldades. Carlos, hoje você não só se torna parte da vida dela, mas também da minha e da toda a minha família. E isso é algo que recebo com todo o meu coração. Que esse casamento seja o início de uma história escrita com respeito, cumplicidade e muita alegria. Que nos momentos mais desafiadores vocês lembrem do amor que os trouxe até aqui. E que a cada dia juntos vocês encontrem novos motivos para se escolherem novamente. Então, a vocês, mãe e Carlos, todo o meu apoio, toda a minha torcida e a um brinde ao futuro que estão construindo juntos. Obrigado. Agora nós vamos para a assinatura da ata. Pastor Arley assina, depois os recém-casados e na sequência os padrinhos. Os padrinhos podem passar. Próximo. 1, 2
dois, três, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, das bênçãos eu irei contar. Três bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes da bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que seja infinito, das bênçãos eu irei contar. Amém, pessoal? Então estamos encerrando aqui a cerimônia, indo para a segunda parte. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui. Está sendo registrado nos anais da eternidade. Muito obrigado, Senhor, por todos os que vieram e todos aqueles que participaram e colaboraram para esse momento na vida do Carlos e da Dani. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. 1, 2, 3, bênçãos que não